zigo, basídio, né, ascomicota. São 4 divisões em que vocês têm um ciclo sexual. E esse grupo chamado, né, que tem um nome um pouco particular, antigamente era chamado de divisão deuteromicota. Eles são chamados fungos anamórficos ou mitospóricos. Então, dentro do sistema de taxonomia, né, dos fungos, eles consideram que para poder identificar um fungo, ele precisa do ciclo sexual. Só que esse grupo, os seus representantes, não têm um ciclo sexual. Então, eles são considerados como ascomicetos e basidiomicetos, lembrando, né, grupos de fungos que perderam sua capacidade de reprodução sexual e passaram somente a se reproduzir de uma maneira assexual. E formaram esses grupos chamados fungos mitospóricos, né, ou fungos anamórficos. Então, agora, nós vamos falar de estruturas reprodutivas de fungos que só reproduzem de maneira assexual. E aí, se eles se reproduzem assexuadamente, eles são chamados de um grupo inseto, então é chamado grupo dos fungos anamórficos ou mitospóricos. Então, esses fungos, eles têm algumas características, né? Então, eles são denominados de fungos imperfeitos porque eles não fazem reprodução sexual. Então, é considerado biologicamente como uma imperfeição. Então, esse grupo é chamado de fungos imperfeitos ou fungos mitospóricos, e que, essencialmente, eles produzem conídeos a partir de mitose. No passado, essa divisão era chamada de divisão deuteromicota. É um grupo artificial, então, devido a essa, é dito grupo artificial, porque eles não se reproduzem sexuadamente, que é um pré-requisito para o sistema de taxonomia. Não, a reprodução sexual ausente ou rara para esse grupo. Então, as células conidiogênicas, elas vão originar conídeos, contidos ou não em conidiomas, que seriam os acérvulos e os picnídeos, que eu vou falar daqui a pouco, ou simplesmente a fragmentação do micélio. Sua forma complementar é denominada de teriomórfica e está posicionada na maioria na divisão ascomicota e uma minoria na divisão basidiomicota, tá? Então, seus complementares, né, estariam, na grande maioria, dentro da divisão ascomicota e uma minoria dentro da divisão basidiomicota, que eu acabei de falar para vocês. Então, vocês têm essa divisão, assim como a divisão ascomicota, eles são mais diversificados e mais numerosos. E, então, existe um elo de ligação. Então, o que a gente chama de... para esse grupo, a gente chama de forma anamórfica, pertence a esse grupo, e a forma heteromórfica pertence lá à divisão ascomicota, que só fazem reprodução sexual. E para as outras divisões, o ciclo sexual e assexual, eles estão integrados, não tem essa separação. Só existe para esses dois grandes grupos, ascomicetos e basidiomicetos, versus os fungos mitospóricos, que é o tema da aula de hoje. Que são bastante numerosos e que são muito importantes. Então, existe uma probabilidade, né? É provável que os ascomicetos perderam essa capacidade de reprodução sexual e originaram o que a gente chama de fungos anamórficos. Então, eles não devem ser considerados filogeneticamente como um grupo à parte, mas sim como a fase assexual anamórfica de grupos naturais caracterizados como a reprodução sexual lá dos ascomicetos e basidiomicetos, ou seja, uma conexão com as fases teleomórficas. Assim, existe uma dupla nomenclatura, né, para dificultar a vida dos alunos, né, para entender desses fungos, e a classificação desse grupo é artificial, como eu tinha dito para vocês, baseada na morfologia do conidioma, né, dos conidióforos e dos conídeos. Então, essas são as estruturas básicas desses fungos, que são muito numerosos e muito frequentes na natureza, então vocês podem se tornar especialistas só desse grupo. Então, o que acontece? Então, existem 3 grandes classes dentro desse grupo dos fungos mitospóricos. A primeira classe é chamada de os hifomicetos, em que eles têm um conidióforo isolado ou agrupado, né, são individuais ou agregados,
E quando são agregados, eles vão formar esporodóquios, cinêmios ou conidióforos solitários. São as três variações que agrupam o que a gente chama de hifomiceto. Então, a primeira classe, né, pseudoclasse, né, porque não tem, então é uma forma, né, de divisão dentro do grupo dos fungos mitospóricos, são os hifomicetos. A segunda divisão são os chamados celomicetos, que agora, se aqui existiam conidióforos agregados, eu já vou explicar para vocês. Conidióforo está para os fungos mitospóricos, assim como a flor está para uma planta, que é uma estrutura reprodutiva. O conidióforo é uma estrutura reprodutiva dos fungos. Então, as flores são estruturas reprodutivas das plantas, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa estrutura e aí vocês vão entender. Então, eu posso ter um conidióforo, uma estrutura reprodutiva isolada, duas conectadas entre si, né? Ou terem várias conectadas, ou terem uma frutificação, que é o caso dos celomicetos. Então, aqui vocês vão ter vários conidióforos e eles têm uma casinha. Eles têm uma estrutura que a gente chama de acervo, uma estrutura chamada de piquinídeo, que protege esse sítio de produção de conídeos, que protegem as células conidiogênicas, os conidióforos, os conídeos. Vamos ver, então, como que são os acervos. Os acervos são frutificações abertas, integradas e achatadas, que ficam logo abaixo da camada de cera na superfície da planta, que é a cutícula, no tecido do hospedeiro. E os piquinídeos, eles têm uma frutificação agora parecendo uma garrafinha fechada, contendo uma abertura, né, um mostilo por onde os esporos saem. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Vou repetir tudo isso daqui a pouco, para a liberação dos conídeos. Então, se esses dois grupos produzem esporos, os agonomicetos são aqueles que só produzem hifas, que não produzem esporos, que é o caso dos gêneros Sclerotinia, ou Atélia, né, que hoje é chamada de, antigamente era chamada de Sclerócio, que hoje é Atélia, e Rhizoctonia, que são exemplos de fungos que não produzem, né, os conídeos. Então, aqui vocês vão ter os hifomicetos, né, três ordens, né, então, sem agregação do CF é conidióforo, tá? Então, sem agregação do conidióforo, ou seja, conidióforos solitários, agregação do conidióforo esporodoquial, então na base deles ficam conectados, formam um tecido estromático, e aqui cinemática, quando eles crescem, igual cana-de-açúcar, já viram? Então, todo juntinho, todo conidióforo meio que forma, todo integrado entre si. Eu vou mostrar para vocês também essa ilustração, tá? Então, os hifomicetos, o conidióforo pode ter sem agregação, pode ser isolado, solitário, pode ser a esporodoquial, quando é agregado na base, ou cinemática, quando ele fica em todo o comprimento do conidióforo agrupado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Então, aqui o conidióforo hifomiceto, né? Conidióforo solitário, sozinho. Então, esse aqui é uma aqui está a hifa, né? Vocês não estão vendo, mas a hifa formou uma estrutura reprodutiva. O conidióforo, célula conidiogênica e os conídeos, sozinhos. Esse é o B, a figura B é um cinêmio. Cada linha aqui, bem, quase que microscópica, são vários conidióforos agrupados, como se fossem várias flores solitárias que ficam agrupadas entre si, por todo o comprimento do esporo. Então, é chamado de cinêmio. E aqui seriam, né, aqui não faltou esporodóquio, né? Mas aqui seriam frutificações. Aqui é acervular, aqui picnidial dos celomicetos, aqui hifomicetos, aqui também o C seria uma estrutura acervular, né? Parecido à camada de epiderme logo abaixo. Muito parecido, lembra da ilustração que eu mostrei de ferrugens. Então, esses conídeos que a gente tem, né, que são os esporos desses fungos, eles podem ser unicelulares, sem septação, podem ter uma única separação do esporo, então eles são chamados de didimósporos, ou eles podem ter mais de uma separação do conídeo, desse esporo desses fungos, então ele é chamado de fragmosporos, e quando eles têm septos transversais e longitudinais, eles são chamados de dictiósporos. Quando eles são curvados, né, espiralados, eles são chamados, como o próprio nome está falando, helicósporos, né, parecendo uma hélice, ou eles têm projeções radiais, parecendo uma estrela, eles são chamados de estaurósporos, e, por fim, quando eles são filiformes, eles são chamados de escolecósporos, né. Então, vocês podem, às vezes, preparar uma lâmina
e, com base nos esporos que são formados desses fungos, poder enquadrar em cada uma dessas classes que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, tudo com relação à separação do esporo, você tem essa classificação desse grupo. De acordo com a conidiogênese, então, gênese lá da Bíblia, né? Gênese quer dizer origem do conídeo. O conídeo, ele pode ter, a hifa pode se fragmentar e dividir em esporos, a gente chama de uma conidiogênese tálica, que é fruto da fragmentação da hifa, ou ele pode ser blástica, né? Então, vocês sabem que a hifa de um fungo, ele tem uma parede interna e uma parede externa. E aí, essas paredes internas e externas, que é o X da questão para entender e explicar a conidiogênese desses fungos, né? Voltando, né? A conidiogênese tálica é quando vocês têm, quando é não meristemática, em qualquer parte do corpo do fungo ele se fragmenta, e meristemática seriam nessas regiões mais apicais que vão dar origem ao esporo, né? Que seriam as fragmentações que ocorrem. E a conidiogênese blástica, né, que a gente chama a parede secundária, que justamente essas paredes internas da hifa, né, então você tem uma hifa que se transforma numa estrutura reprodutiva, e aí essa estrutura reprodutiva, lá na célula conidiogênica, ela vai originar tipos de esporos. Então, vamos imaginar, tem a hifa, formou um conidióforo. Quando esse conidióforo ele cresce na base, então a base do conidióforo ela se desenvolve, então a gente chama de uma conidiogênese blástica basálxica, tá? Basálxica. Então, ela não é muito comum, mas é quando ao invés de crescer o topo, ele cresce a base. Vocês vão ver no segundo caso aqui, a acroálxica é quando o ápice do conidióforo ele se prolifera, ele se desenvolve, tá? Então, essa seria a diferença para esse grupo. E aí, quando esse ápice, que é mais comum, ele vai ter a parede celular, quando é a parede primária, e a parede interna e externa, ou a parede primária e secundária da célula conidiogênica vão dar origem ao conídeo, a gente chama de uma conidiogênese blástica, acroálxica, holoblástica, ou quando tem só a parede interna que origina, a gente chama de entero. Entero é dentro, parede interna que vai produzir o esporo. Então, aqui ela pode produzir mono é um. Então, parede primária e secundária vai originar um esporo, ou ela vai originar vários esporos, a célula conidiogênica. Então, aqui vocês já podem presumir. Ela pode formar um pontinho preto, né? Então, ele vai formar o que a gente chama de uma protuberância, que a gente chama de uma conidiogênese enteroblástica trética, ou ele vai formar uma estrutura fialítica, que eu vou mostrar para vocês os desenhos, as ilustrações de microscópio desses fungos. Então, ambos, tanto na conidiogênese trética como fialítica, o processo é a parede interna que vai produzir o esporo. Fusarium é um exemplo de um fungo que tem uma conidiogênese fialítica. Alternaria é um exemplo de um fungo cercóspora que tem uma conidiogênese trética. E aí, da mesma forma, ela pode dar origem, essa célula conidiogênica, a um único esporo, monotrética, ou vários esporos politrética. Da mesma forma, a fiálide, ela pode ser monofialítica, ou ela pode produzir vários conídeos na mesma célula. É como se fosse, vocês têm uma célula que dá origem ao esporo, e essa célula pode produzir um único esporo, ou pode produzir vários esporos, vários pontinhos pretos que vocês vão encontrar, que são as cicatrizes por onde saem os esporos. E a fiálide, ela vai formar uma garrafinha proeminente da célula conidiogênica, em que internamente a parede vai se proliferar para produzir ou um esporo, monofiálide, ou vários esporos, polifiálide. E agora, classificação quanto à conidiogênese. Então, essa célula conidiogênica, né, é a célula que vai produzir conídeo, lembrando que gênese é a origem de conídeo. Então, ela pode ser integrada, ela pode ser discreta, ou seja, integrada, aqui acho que está ao contrário, embora seja dita discreta, ela é separada da célula conidiogênica, e a integrada, ela é uma coisa só.
como é o caso da célula condiogênica trética, ela faz parte da célula condiogênica, então você não vê diferença da estrutura reprodutiva. Depois você tem lá as proliferações que podem crescer de uma maneira igual um ramo de uma planta, né, determinada, ou ela pode ser percorrente, em que você vê, às vezes, a cada esporo que é formado, alguns resíduos da parede secundária, né, que ficam formando, ou elas podem se ramificar em duas, igual uma árvore. Simpodial significa que é um ramo, igual dicotiledônia, se ramifica, a ramificação do caule de uma dicotiledônia é simpodial. Então, ele vai sempre crescer para um lado e outro. Então, a hifa do fungo, a estrutura reprodutiva, né, do fungo, ele vai ter essa ramificação para um lado e depois para o outro. E aí vocês podem ter cicatrizes, né, na célula condiogênica, que é fruto da produção de esporos, né, ou elas podem formar dentículos, que seriam como se fossem elevações, como se fossem biquinhos, por onde saem os esporos dessa célula condiogênica. Tá? Então, essas são as variações que vocês vão encontrar na estrutura que vai formar o fungo. Né? Então, lembrando, uma hifa, ela germina, vai formar um conidióforo. Lá no topo, né, em algumas regiões, eles vão produzir, esse conidióforo vai produzir a célula condiogênica e essa célula condiogênica vai produzir o conídeo. Então, eu falei as variações que existem com relação ao conídeo, com relação ao septo, as variações do que tem a respeito da célula conidiogênica, do processo de formação de conídeo, que são essas classificações que eu estou colocando para vocês. É muito raro vocês encontrarem alguém que vai explicar isso, ou então que as pessoas entendam isso, porque uma vez que você consegue determinar esses conceitos, aí vai ficar fácil de vocês pegarem qualquer gênero de fungo e posicionarem taxonomicamente esses hifomicetos que vocês vão encontrar presentes tanto em animais quanto plantas, no solo, no ar, tá? Então, vamos pegar um exemplo, né, de conidiogênese anelítica. Então, aqui você tem a hifa, né, sobre o hospedeiro, e aqui o conidióforo, e aqui os anéis. Por isso que é chamado de célula enteroblástica, né, conidiogênese enteroblástica anelítica. Então, a parede interna que está produzindo esse esporo. O esporo está sendo lançado pela parede interna, por isso que é enteroblástica. Se fosse holoblástica, seria tanto a parede interna quanto externa para a produção do conídeo. Então, ela é anelídica por causa desses anéis que estão aqui, ó, na célula condiogênica desse fungo. No caso aqui de Ventúria, né? Espilocea, sinônima de Fusicládio, que é o teleomorfo Ventúria. Então, esses fungos se dividem em dois grupos, além dos agonomicetos que eu tinha falado anteriormente, que são menor quantidade de gêneros. São fungos imperfeitos, com 10 a 15% de reprodução sexual conhecida, né? Eles produzem conídeos, né, que são chamados fungos mitospóricos. Eles são os ascomicetos que perderam sua capacidade de reprodução sexual, eles são considerados essa divisão, que era chamada de divisão deuteromicotina no passado. E a fase sexual desses fungos, eles têm um gênero dentro lá do grupo da divisão dos ascomicetos, que seria um gênero teleomórfico, e aí vocês têm as fases anamórficas, que são esses fungos pertencentes a esse grupo. E a classificação desses fungos, a identificação desses fungos, mesmo eles reproduzindo de uma maneira assexual, né? Esse esporo que você está vendo aqui, geneticamente é igual a cada célula, né? Então, são clonagens, igual à matriz da população do fungo que está sendo formada aqui. Então, eles são iguais e eles se reproduzem assexuadamente. E as estruturas básicas não vão variar disso. Então, a hifa vai se modificar, formar uma estrutura sexual, né, uma estrutura reprodutiva, desculpe, assexual, e essa estrutura conidiófora, que tem a célula condiogênica, que vai produzir os conídeos. Seriam esses três elementos da morfologia dos fungos mitospóricos. Então, está aqui. Vamos falar dessa morfologia. Na verdade, esse slide, no ano que vem, eu vou mudar esse slide e já colocar lá na frente. Então, aqui você tem uma hifa. Chega um momento que ele começa a se reproduzir. Começa a formar uma estrutura reprodutiva. Então, daqui para cá, ó, é a estrutura reprodutiva. Então, isso aqui é chamado de conidióforo. Aqui é a célula conidiogênica, ó, é a célula que vai produzir o conídeo. Aqui nessa ilustração não dá para saber se é enteroblástica
ou holoblástica. A holoblástica, a parede primária e secundária, interna e externa, e parede, quando é só a parede interna, é que a gente chama de enteroblástica. Então, aqui, nesse conidióforo, é um conidióforo solitário produzindo um único conídeo. E aqui vocês têm, ó, a separação de uma fiálide, né? E aqui você tem um outro tipo de proliferação, ao invés de ser monospórica, né? Você tem aqui poliblástica, né? Pode ser, tem vários esporos sendo formados, aí vem com aquele conceito que eu tinha falado para vocês. Então, essa seria uma terminologia básica, ó. Daqui até aqui, então é a estrutura que sustenta o conidióforo, célula conidiogênica e os conídeos desse grupo dos hifomicetos. Hifomicetos, porque eles têm um conidióforo solitário, né, como característica. Eles têm 3 variações. Eles podem ser conidióforo solitário, cinemático, né, formando cinêmio, ou pode ser esporodoquial, que eu vou mostrar mais à frente. Tá bom? Vamos falar de penicillium, que é um fungo bastante comum. Lembrem da penicilina, né, e o quanto que isso ajudou a humanidade quando foi descoberto. Esse fungo, ele tem aqui uma estrutura, eles chamam de uma estrutura igual uma vassourinha. Então, a hifa formou esse conidióforo e no topo ele vai ter uma célula conidiogênica que a gente chama, não discreta, que a gente chama. Então, discreta, na verdade, que ela não é discreta. Eu me lembro que o meu professor, quando eu dava aula de micologia, ele falava que porque ele não forma uma estrutura totalmente integrada, ele é separado aqui, né? Então, existem várias fiálides que Penicillium vai produzir esses conídeos que são esféricos, fruto de uma conidiogênese enteroblástica fialídica, né? Então, ele tem aqui, daqui até aqui, ele tem, tudo isso aqui é conidióforo, aqui, célula, toda essa camada é a célula conidiogênica. Então, como que o professor, o aluno sempre tem dúvida sobre isso? Como que eu sei que é célula conidiogênica? Então, é a última camada, quando você vê aonde o conídeo está preso. Tem alguns gêneros que formam estruturas reprodutivas aqui na base e que você vai ver um esporo saindo disso. E se você viu o esporo, você sabe que é sempre a última célula que vai produzir conídeo. Viu sair do conídeo? Pronto, é a célula conidiogênica. Então, aqui são ramificações do conidióforo, né? Aqui ramificações, células que dão suporte à conidiogênese, né? Ou célula suporte, e aqui a célula conidiogênica, tá? Conidióforo até aqui, tudo isso aqui é conidióforo. Aqui a célula conidiogênica, que eu dei um nome, enteroblástica fialítica, e isso aqui é o conídeo, as 3 partes desse penicillium. Lembrem, o que é o penicillium? Se quiserem dar uma aula, aquele bolor verde lá da laranja é esse fungo aqui. Os mofos e bolores que a gente encontra na nossa casa são penicillium e aspergillus. Acho que o próximo slide é aspergillus. Não, não é não. Então, agora vamos falar para ver se vocês conseguem entender o que são os hifomicetos, né? Então, os hifomicetos, eles têm um conidióforo livre. Então, a hifa formou um conidióforo, ó, ele se impodial, ele se ramificou aqui, ó. Então, formou do alternária, né? Formou um conídeo, e aqui a célula conidiogênica está produzindo um outro conídeo bem jovem aqui, né? E aí ele pode ser esporodoquial, vários conidióforos presos na base, né? Essa ilustração não ficou tão boa, mas a grande característica é que eles têm um tecido estromático e os conidióforos meio que ficam presos na base entre si. E o terceiro tipo de agregação de conidióforo é o cinêmio. Então, cada unidade, cada filamento desse é um conidióforo, e no topo eles produzem os conídeos. Dá a impressão que tudo isso é uma coisa só, mas não, são vários conidióforos agregados entre si. Então, os hifomicetos, eles têm esses conidióforos livres ou esporodoquiais ou cinemáticos, e todos produzem conídeos de diferentes morfologias. Os celomicetos agora têm 2 estruturas reprodutivas, que a gente chama de acérvulo e picnídeo, ou seja, a célula conidiogênica, o conidióforo, eles estão dentro de uma estrutura, né? Aqui é o estroma, a célula conidiogênica, aqui são setas, e eles agregam, eles ficam agrupados, as células conidiogênicas, numa frutificação. E essa aparência que fica subcuticular, subepidermal, é chamada de célula acelular. Então, tem uma infinidade de gêneros de fungos que têm essa característica, tanto fitoparasitas quanto decompositores.
E picnidiais, como o próprio nome está falando, isso aqui é o tecido, né, de um hospedeiro, ou até material morto. Vocês vão ter célula conidiogênica aqui nas paredes, produzindo conídeos. É claro que o conidióforo é um pouquinho mais curtinho, é quase pouco visível aqui. E aqui ele tem um ostilo. Ela é uma garrafinha, então quando você olha na planta com uma lupa, você vai encontrar uma abertura do ostilo aqui sobre o tecido da hospedeira, tá? E agora, o aspergillus e o penicillium, né? O aspergillus, ele também produz esporos esféricos em cadeia, como o penicillium. A diferença entre eles é que aqui vocês têm uma vesícula onde ficam presas as células conidiogênicas, né? Fialídicas, e que vão produzir esses conídeos em cadeia. Então, e esses esporos, ambos, são ameroseptados, são esféricos e não têm septo. E eles também são chamados, né, essa característica de produzir em cadeia o conídeo é chamado de conídeos muriformes, né? Conídeos muriformes é a mesma coisa que tanto aspergillus quanto penicillium, os conídeos são produzidos em cadeia. Eu me lembro que quando a gente olha no microscópio, lembrem que aspergillus e penicillium são os mofos incolores, né? Os mais conhecidos, né? Existem outros gêneros, mas os mais conhecidos como fungos causadores de mofos incolores, tá? Então, eles vão produzir conídeos em cadeia, tá? Que é a característica desses fungos. Tilabiopsis agora e Fusarium. Tilabiopsis, ó, conídeos em cadeia, os conídeos também são ameroseptados. E Tilabiopsis, aqui é a célula fialítica, olha aqui parecendo uma garrafinha, a célula, né, a célula conidiogênica e o conidióforo bem curtinho. E junto com essa estrutura reprodutiva de Tilabiopsis, que é esse fungo, né, os conídeos são ameroseptados, muriformes, e nós temos estruturas de resistência chamadas de clamidósporos, que ficam presos, tá? Então, são estruturas que ficam de um ano para outro, ficam nos períodos hostis no campo. Isso aqui ele não consegue suportar as variações climáticas. E o fusário também é um outro exemplo de fungo também que tem fiálides, ó, polifiálides aqui, e o conídeo sendo produzido, ó, que é a hifa e a célula conidiogênica. Ele já não tem muito conidióforo. O conidióforo aqui seria isso aqui. E fusário, ele tem dois tipos de esporos. Um são os microconídeos, né, que são ou esféricos ou no formato de, elíptico, né? E aqui os macroconídeos, eles são chamados de fragmosporos, porque ele tem mais de um septo e eles têm as extremidades são falcadas desses conídeos, que é a característica do fungo fusário. E eles produzem esses dois esporos. Isso aqui também é uma fiálide, isso aqui é a hifa que formou essa estrutura reprodutiva. Agora, exemplos, né, para tentar fazer vocês entenderem. Então, os microconídeos são ameroseptados e os macroconídeos, macro de grande, de fusário, eles são fragmospóricos. Lembrando que fragmosporo é porque ele tem mais de um septo transversal do conídeo. Ó, 1, 2, 3, 4. Cilindrocladium e Paramiroctesium, né? Antigamente era chamado de Miroctesium. O caso do Cilindrocladium, aqui tá vendo? Ele lembra um pouquinho de penicillium, mas completamente diferente. Penicillium, os esporos são esféricos em cadeia, e aqui não, eles não são uniformes, eles são didimosporos, ou seja, ele só tem um único septo, dividindo o esporo em duas partes. Aqui vocês vão encontrar isso. E um dos elementos, ó, a fiálide, aqui o conidióforo, né, dele, e aqui os conídeos de Cilindrocladium. E uma das características deles é formarem uma estrutura assexual, uma vesícula, onde essa estrutura aqui, essa vesícula, esse formato dessa vesícula, é um elemento muito importante para a identificação de espécies de Cilindrocladium, que é um uniforme tá? Então, essas são as estruturas morfológicas desse grupo. E o Miroctesium, ele tem muitas fiálides, né, célula conidiogênica discreta, e se aqui é didimosporo, agora o esporo não tem septo, então ele é chamado de amerosporo. E aqui, célula conidiogênica com detalhe, os conídeos que são produzidos. Ele produz uma grande massa de esporos que são visíveis ao olho nu. Antigamente era o Miroctesium, né? Miroctesium horridum, que hoje é o Paramiroctesium horridum. Botrytis, vocês vão encontrar também uma célula conidiogênica poliblástica, né, produzindo muitos conídeos. Então, aqui ela meio que é um poliforme,
e os conídeos também hemeroseptados, conidióforo, e aqui nas extremidades, né, uma célula poliblástica. E aqui o exemplo, né, a quantidade de septos transversais nos conídeos fragmospóricos, de Cercosporella, e os conidióforos aqui solitários, né, de um hifomiceto, caracterizando um hifomiceto. Eu estou colocando aqui para vocês. E agora bipolares. Olha só, eu coloquei essa ilustração para fazer vocês entenderem essa característica que esse gênero de fungo possui, o gênero bipolares. Bipolares, tá vendo? O septo dele, ele não está... não sei se a ilustração está conseguindo fazer vocês entenderem, mas ele deveria... o septo, ele ir de uma margem para outra, se conectar com a parede de um lado a outro do conídeo, o septo transversal. Então, esse é o que a gente chama de um septo verdadeiro. E bipolares é um gênero de fungo que tem pseudosepto, ou seja, ele parece que tem várias bolhas de ar dentro do esporo. Não sei se eu estou conseguindo fazer vocês entenderem, mas você não tem uma conexão aqui que você não consegue ver aonde termina essa separação da parede quando você vê no microscópio. Então, ele é pseudoseptado. Se fosse adicionar, né, esse pseudosepto, ele seria um fragmo pseudosepto de bipolares. E bipolares significa o gênero, está querendo se referir à germinação que ocorre, né, para esse gênero de hifomiceto pelos polos. Ele só germina pelos polos. Então, é chamado de bipolares. E Corinéspora, que é um outro fungo, que agora ele também tem pseudosepto, tá vendo as bolinhas aqui? Você não vê uma separação aqui bem distinta. Então, alguns esporos você vê divisão, alguns esporos você vê septo verdadeiro, alguns vocês veem pseudosepto para o caso de Corinéspora. E o conidióforo aqui, que a gente chama solitário, e ele apresenta esses entumecimentos que a gente chama de genícula. Então, um conidióforo geniculado desse grupo desses fungos, tá? Algumas espécies de bipolares, eles são simpodiais também, eles têm ramificações, né, às vezes dicotômicas, 2 a 2, ou 3, ou irregulares do conidióforo também. E agora, o exemplo que eu gosto muito de dar são aqueles fungos que eles têm septos transversais e longitudinais. Tanto o gênero Stenphilium, né, aqui é o conídeo dele, aqui é a célula conidiogênica, que eles possuem conídeos com septos transversais e longitudinais ou muriformes, né? E aqui o esporo de alternária, no caso, tudo isso aqui é o esporo e ele tem um formato de clava. Clava é aquele taco de beisebol, que tem futebol, de beisebol, né? O esporte. Então, o taco, o conídeo, ele tem um formato claviforme com septos transversais e longitudinais. Esses dois gêneros, eles são definidos como exemplos em que os conídeos têm essas duas características. Então, aqui o esporo, né, de Nigrospora, é um fungo de capins, né, muito comum em capins. Ele a célula conidiogênica não é ramificada, e o esporo também, a merosporo, tanto o gênero Oidium, né, aqui o produzido em cadeia, a célula conidiogênica, né, o conidióforo, a célula conidiogênica, e os conídeos sendo produzidos em cadeia, e aqui conídeos solitários, ambos, né, aqui catenulados. Catenulado significa que os conídeos são produzidos em cadeia. Acho que no início eu devo ter chamado muriforme de ser produzido em cadeia, então, corrigindo. O termo correto é conídeo produzido em cadeia, chamado catenulado, e muriforme quando apresenta septos transversais e longitudinais, como é o caso aqui de alternária, né? O Ovulariopsis é um exemplo de um fungo que produz dois tipos de esporos também, um esporo lanceolado e um esporo cilíndrico, como vocês vão encontrar, só que Fusarium tem morfologias diferentes. Então, tem dois esporos, que é o macro e o microconídeo, e aqui, Oidiopsis e Ovulariopsis, eles têm conídeos primários e secundários, né, com variações. É um fungo que produz aquele pó branco no tecido. Verticillium, né, parecendo, ele tem ramificações verticilares, né, então aqui o conidióforo e as células conidiogênicas aqui
produzindo esse pretinho, são massas de esporos, todos no mesmo eixo, é como se fossem ramificações organizadas, né, para o gênero Verticillium. Os conídeos, esses tufos pretos, isso aqui seria a célula conidiogênica, e aqui o conidióforo. O conídeo também é meroseptado, a meroseptado também de Ovulariopsis e Oeidiopsis. E pediculária, vocês têm aqui um esporo que a gente chama, né, fragmosporo, pode ser 2 septos ou 1 septo, é uma variação que vocês vão encontrar. Ele causa brusone, né, em arroz, é uma doença arroz, ou nas espigas de trigo, capins, é um fungo de capins. E aqui o conidióforo solitário, a célula conidiogênica desse gênero de fungo. Então, esses são os hifomicetos. E os celomicetos são aqueles que produzem esse cineme, né, que é a agregação de conidióforo. Repare que o professor está repetindo várias vezes, é a terceira vez que eu falo, né? Então, todos são hifomicetos. Então, vocês têm essa agregação do início ao fim, por todo o comprimento do conidióforo, é o que a gente chama de cinema. Quando a agregação é só na base, como ocorre aqui, decorrente do tecido estromático do gênero Pseudocercospora, é o que a gente chama de esporodóquio. O conidióforo todo ramificado simpodialmente, e os conídeos aqui, reparem, né, que são um pouco fragmospóricos. Ainda sobre esporodóquio, aqui o gênero Cercospora, Pseudocercospora, né? Aqui a ilustração não está muito perfeita, dá a impressão de que é um cinêmio, mas não. Eles, em cima, a superfície são meio individualizadas, não são tão condensadas assim, tá? A foto está depondo contra o conceito. E aqui vocês reparem, né, vários conidióforos sendo formados a partir da base. É como se você fosse olhar para um pé de cana. Um pé de cana seria, vocês têm um estolão preso, eles têm um caule que fica subterrâneo, eles ficam conectados ali na base e as estruturas, o como vai se desenvolvendo, seria uma analogia com o esporodóquio que a gente vê aqui desses fungos de Cercospora e Pseudocercospora. Tá? Aqui está fugindo um pouco, né, dessa regra, mas ambos os casos, né, são os melhores exemplos de fungos que são esporodoquiais, ou seja, conidióforos agregados na base, e os conídeos são multiseptados. E o acéfalo seria agora, né, então esses seriam, aqui o professor finalizou os 3 tipos de morfologias, né, de agregação ou não do conidióforo. Então, posso ter conidióforo isolado, solitário, posso ter um conidióforo agregado na base, que é esporodoquial, ou posso ter um conidióforo cinemático, onde tudo fica enfileiradinho, lado a lado, né, do início ao fim, da base até o ápice, fica tudo muito conectado, e isso é o cinêmio. E essas 3 variações são de gêneros de fungos que pertencem ao grupo dos hifomicetos. E os celomicetos, eles vão ter 2 frutificações. A primeira é a chamada de acéfalo. Então, aqui nós estamos um fungo Pestalotia, que ele tem aqui, né, que é a hífado, a célula da planta, a epiderme, células conidiogênicas todas, produzindo essa massa de conídeos aqui, que é lançada para o ambiente. Aqui, Marsonina, também, aqui é a célula do hospedeiro, tecido do fungo, célula conidiogênica, aqui um fungo didimosporo com um único septo, né, sendo produzido pela célula conidiogênica, e tudo isso aqui é chamado de acéfalo. Tudo isso aqui é chamado de acéfalo, que é uma estrutura reprodutiva desse fungo. Ainda sobre acéfalo, o melhor exemplo, né, toda vez que se fala de acéfalo, a maior parte das pessoas, professores, literatura, dão como exemplo o gênero coletótrico, né, que é um gênero muito importante, principalmente no ambiente tropical. Sabe aquelas pintinhas que dão na banana? É esse fungo que dá aquela pintinha preta na banana. É o acéfalo, né? E os conídeos deles, eles podem ser cilíndricos ou eles podem ser curvados, mas não possuem septação. Então, eles são chamados de amerospóricos. E reparem aqui, várias células conidiogênicas, essa é uma camada das células conidiogênicas, os conídeos sendo produzidos no topo dessas células conidiogênicas, e aqui o acéfalo desses fungos. E agora os picnídeos, né? São aqueles copos de frutificação em formato de garrafa. Aqui, expelindo pela abertura do estilo,
os conídeos, né? Então, esse fungo, o Phomopsis, eles também tem dois tipos de esporos. Ambos, esse aqui é mero septado, é o chamado conídeo alfa, e o conídeo beta, ele tem um formato filiforme, né? No início, eu esqueci o texto. Existe um termo que a gente dá quando os esporos têm formato filiforme, né? Sobre a classificação dos conídeos no início. Eu esqueci o termo técnico que a gente utiliza. Mas esse caso aqui, formato de fio, conídeo beta, de Phomopsis. E aqui formato cilíndrico, formato elíptico, conídeo alfa de Phomopsis. Então, eles produzem. Essas células estão aqui dentro, tá? Então, esse fungo ele pode produzir. E estenocarpela, muito comum em manchas foliares de milho, também tem um corpo de frutificação, né, em formato de garrafa. Ele é didimospórico e ele vai sair por essa abertura do ostíolo. Então, o corpo de frutificação sempre vai ter essa aparência, né? Então, aqui, dois corpos de frutificação do gênero Lasodiplodia, e o esporo ele tem também. O esporo, quando ele é jovem, não tem septo, é hialino, e quando ele fica maduro, ele fica com um septo e ele se torna escuro. Então, ele é amerospórico e didimospórico. Didimospórico quando tem um septo, quando fica maduro, e quando ele é jovem, ele fica hialino, para esse caso desse fungo aqui. A septória, né, o professor estava isolando esses dias, o professor encontrou aqui nas minhas plantas, em tomate. Então, um fungo que ele produz essa massa, a gente chama de cirrus, só que é dentro do tecido do hospedeiro, é como se fosse espremer uma pasta de dente. Só que aquilo que sai de dentro do corpo de frutificação, quando eu coloco na água, é múltiplos, uma quantidade imensa de esporos. E aqui são esporos em formato de fio, formato de agulha, filiformes, e fragmospórico, porque eles têm septos, vários septos transversais, mais de um septo transversal. Quando só tem um, a gente chama de didimosporo. Aqui, outros gêneros, Philosticta, com amerospórico. Aqui, a ascoquita, que causa uma mancha foliar em plantas. Eles têm aqui o septo que a gente chama no conídeo, chamado de didimosporo. E assim, até que enfim, né, vocês devem estar hoje cansados, né, de estar aqui. O professor meio que abusou da paciência de vocês. Assim eu finalizo todo o conteúdo que eu tinha para falar para vocês sobre os fungos, né? E aí na semana que vem a gente começa a falar sobre vírus, e aí eu vou tentar preparar uma aula específica, falar um pouquinho sobre o coronavírus, características, vou falar geral e depois dar uma abordagem específica sobre o coronavírus, que é uma coisa tão... elementos, né, que são importantes e que faz parte do cotidiano de todos nós, tá? Agradeço a atenção de vocês.